Olá, gente. Aí estamos aqui mais uma vez nesse canal para nós falarmos sobre o céu. Então, nós temos como objetivo fazer uma série sobre céu, o melhor lugar. Nós lançamos aí o primeiro vídeo no comecinho do ano e foi céu, o melhor lugar, nós tratando sobre a introdução, né, do céu, ok? Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos tratar sobre os termos bíblicos, né? As terminologias, né? As palavras que descrevem o céu, ok? Então, quais esses termos que a Bíblia usa, né, para descrever o céu, certo? Quais os significados quando aparece, por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando aparece a palavra céu, qual o significado que essa palavra traz na realidade, né? Que céu está realmente falando, ok? Então, nós vamos tratar nesse vídeo, no nosso segundo vídeo da série, Céu, o Melhor Lugar, sobre isso aqui, tá certo? Então, quero dizer para vocês que essa palavra céu aparece na Bíblia pelo menos 600 vezes, ok? Então, se tem uma repetição tão grande, né, então certamente é um tema bem importante para todos nós, os cristãos, saberem, entenderem, buscar a compreensão. Agora, é interessante notar, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para tratar das terminologias, das palavras, né? Porque a Bíblia emprega a palavra céu ou a palavra céus no plural, e nem sempre aquela palavra se refere ou está se referindo ao mesmo lugar, certo? Então, por isso que eu vou abordar para vocês aqui essa questão. Muito bem. Então, a palavra céu no hebraico é a expressão chamai. Essa palavra ela expressa a ideia, né, de alto ou alturas, ou ainda o lugar mais alto, certo? Então, chamai do hebraico é exatamente a palavra usada para descrever a palavra céu, ok? Ou a derivação da palavra chamai para descrever a palavra céus. Muito bem, no grego é o uranos, que essa palavra uranos tem, embora sendo outra língua, né, no grego, no caso o hebraico foi a língua que foi escrito o Velho Testamento, e o grego foi a língua que foi escrito originalmente o Novo Testamento. Então, uranos é a palavra que descreve a mesma ideia do chamai do hebraico, né? Mesma ideia, o lugar mais alto, as alturas, né? Então, quando a Bíblia descreve no hebraico chamai ou grego uranos, ela está descrevendo algo sobre o céu. Agora, nem sempre se refere ao mesmo lugar, certo? Embora falando sobre o céu, nem mesmo se refere ao mesmo lugar. Então é importante a gente ter essa noção. Veja bem, então há pelo menos 3 esferas do céu. Ou podemos dizer que o céu, a palavra céu na Bíblia, ela pode se referir a 3 lugares distintos, certo? É estranho, né, isso? Mas é verdade. É assim que a Bíblia descreve, né, quando ela trata, em uma das suas 600 vezes, ela descreve o céu, nem sempre o mesmo lugar. Então é importante que a gente entenda essa questão, certo? Então, veja bem, vamos dizer assim, 3 lugares, né? Pelo menos 3 lugares, ou pelo menos 3 esferas. Mas, na realidade, se trata de esferas, mas na realidade mesmo se trata de lugares. Ok, veja bem, eu quero iniciar então, lendo aqui nas Escrituras, o texto, né, para que a gente possa entender essa questão de a palavra na Bíblia falando sobre o céu,
ela pode estar se referindo a um de 3 lugares, certo? Então, em 2 Coríntios, aqui no capítulo 12, eu vou ler aqui de 2 até 2 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler de 2 até o versículo 4. Veja bem o que diz aqui, ó. Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu, certo? Então ele diz assim, no versículo 3 ele diz: e sei que o tal homem, né, que foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. É interessante essa expressão, né, de 3º céu. O apóstolo Paulo diz, claro, a gente lendo o contexto aí, a gente nota claramente que Paulo está falando dele mesmo. O tal homem que ele diz é ele mesmo. Mas veja bem, ele faz uma menção importante aí, intrigante também. Ele fala no 3º céu. Ele diz que o homem, que é ele, né? Ele diz que subiu até o 3º céu, certo? Mas o que é, onde é o 3º céu? E onde ficaram o 1º e o 2º céu, não é? Ok, mas vamos tratar primeiramente do que nós lemos, do 3º céu, beleza? Veja bem, o homem, ele diz aqui no versículo 2 que o homem foi arrebatado até o 3º céu. No versículo 4 ele diz que o homem foi arrebatado ao paraíso. Muito bem, ao paraíso. É importante entender essa questão, né? Onde é na Bíblia que tem citado novamente essa palavra paraíso, né? Então é importante a gente ir pegando essas pistas. Agora, onde de fato é esse lugar? Onde de fato é o 3º céu? Aonde é o paraíso, né? Observe que lá está intercalado o 3º céu com o paraíso. Ele apenas mudou a palavra, mas ele dá ao entender de que o 3º céu e o paraíso, ele está falando de um mesmo lugar. É importante isso, ok? Agora, a questão é, onde é este lugar, tá bom? Então vamos lá. Então, veja bem, nós podemos ver, por exemplo, a conversa de Jesus, certo? Com um dos malfeitores que fora crucificado com ele, certo? E na conversa, um dos malfeitores, né, reconhece os seus pecados, ele se demonstra arrependido e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe que ele pede a Jesus para, quando Jesus entrar no reino, se lembrar dele. E Jesus diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha só, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o reino onde Jesus iria entrar, Jesus disse que é o paraíso. O 3º céu onde Paulo entrou, ele mesmo disse que é o paraíso. E é interessante entender que não existe mais de um paraíso, só existe um, né? Então o 3º céu é o paraíso. O paraíso é o mesmo lugar que Jesus entrou quando morreu depois da crucificação. E é o mesmo lugar onde ele levou o malfeitor que estava crucificado com ele naquele mesmo dia. Então já temos aí ideias, né? Pistas importantes da Bíblia, que o 3º céu é o paraíso onde Jesus foi, o paraíso onde Jesus leva as pessoas que creem nele, ok? Muito bem. Jesus, uma certa vez, conversando também com seus discípulos, Jesus também falou sobre um determinado lugar.
veja bem. Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, né? E voltarei e vos receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Interessante isso, isso é João 14, né? Então é interessante que Jesus disse que ele iria para a casa do Pai, né? Jesus iria para a casa do Pai. Opa, então nós temos mais informações aqui. Então o terceiro céu é o paraíso. Quando Jesus foi crucificado, o malfeitor pediu para quando ele entrasse no reino. E ele disse: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus ia para o paraíso ou ia para a casa do Pai? Bom, o que nós entendemos agora é que o paraíso é a casa do Pai. Porque Jesus está dizendo: eu vou para a casa do Pai. Eu vou preparar lugar lá, né? E depois eu volto e recebo vocês para mim mesmo. E aí, eu estando lá, vocês estarão também, né? Então, veja bem, então o terceiro céu, esse lugar é o paraíso, e esse lugar, o paraíso é a casa do Pai, né? Então, temos aí essas revelações da palavra de Deus. Veja bem, também, irmãos, Estevão, Estevão foi o primeiro discípulo a ser morto em perseguição. Livro de Atos, capítulo 7. Estevão, a Bíblia diz que Estevão foi morto apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus à destra de Deus, né? Nessa visão que ele teve, Jesus estava em pé à destra de Deus, nas alturas, certo? Então, vamos ler aqui como é essas expressões interessantes do livro de Atos, capítulo 7. Eu vou ler aqui para a gente ter realmente a perceber a profundidade com que Estevão fala. 7, 55, 56, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, né? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha só, né? Os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Observe que até agora nós temos falado sobre o céu como o terceiro céu sendo um único lugar, ou seja, o terceiro céu, o paraíso, a casa do Pai, né? A destra de Deus. Olha só a nova informação que Estevão aqui nos dá, é que a destra de Deus, Jesus não disse que para o malfeitor que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, ele disse também para os discípulos que iria para a casa do Pai. Estevão vê ele agora aqui à destra de Deus, né? Então, o terceiro céu é lá onde Deus mora, certo? É lá, é o paraíso, é a casa do Pai, é onde Deus mora, ok? Então, Cristo, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Cristo assentou-se à destra da majestade nas alturas. Lembra do significado do grego e do hebraico? Chamai, né? Euronos. Então, as alturas, o lugar mais alto. Então, Cristo, a Bíblia diz no livro de Hebreus 1:3, né, que Cristo sentou à destra de Deus nas alturas. Então, é ali que Cristo está. Então, é interessante isso, né? Porque aí daqui a gente começa a entender onde Cristo está. Cristo está no céu, Cristo está no paraíso, Cristo está à destra de Deus, Cristo está na majestade nas alturas, né? Cristo está nesse lugar, no céu. Para onde Paulo foi naquele arrebatamento que ele teve em espírito? Para o terceiro céu, o paraíso, a casa de Deus, ok? Então, entendido essa parte aí? Então, é isso aí. Então, o céu
né? A expressão céu na Bíblia, ela pode se referir a esse lugar, a morada de Deus, onde Jesus está, a majestade, o lugar mais alto, né? O paraíso de Deus, onde ele leva as pessoas, tá certo? Quando as pessoas que creem, tá bom? Então aí nós passamos essa parte. Ok, agora a expressão, é interessante que a Bíblia usa a expressão terceiro céu, mas onde foi que ficou o primeiro céu? O segundo céu? Eu quero fazer aqui uma observação. Nós só podemos dizer que existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, né? Porque subentende-se que se tem um terceiro, logicamente tem um segundo, ok? E um primeiro também, ou seja, dali para baixo a gente pode entender que tem o terceiro, o segundo e o primeiro. Nós não podemos dizer que tem quarto, né? Porque aí seria acréscimo da nossa parte, né? A outra parte não, mesmo a Bíblia não usando a expressão primeiro céu, segundo céu, mas não é acréscimo. Por quê? Porque é lógico, se tem um terceiro, logicamente que houve, ou há um primeiro e um segundo, certo? Então é importante que a gente entenda essa questão. Muito bem, mas a expressão primeiro e segundo céu, essas expressões não estão na Bíblia, certo? Mas nós podemos concluir que eles existem, até mesmo pela lógica da ordem, né? Terceiro é uma ordem, certo? Logicamente que eles existem. Agora, onde é, por exemplo, o primeiro céu? Onde fica o segundo céu? O primeiro céu, aliás, o terceiro céu, nós acabamos de identificar onde ele fica, o que é o terceiro céu. Mas o primeiro e o segundo céu, onde eles estão, né? É importante a gente entender essas coisas. Agora, a Bíblia descreve tanto o primeiro como o segundo céu, certo? Veja bem, então, se o terceiro céu é o lugar mais alto, né? A morada de Deus, o paraíso, a majestade nas alturas onde Cristo está, e o primeiro céu, né? Então a gente já supõe que seja um lugar mais baixo do que aquelas alturas onde Jesus está. Por quê? Porque é o primeiro, né? É o mesmo jeito de um prédio: primeiro andar, segundo andar, terceiro andar o mais alto, claro. Ok, mas veja bem, vamos aqui a algumas leituras para a gente entender sobre o primeiro céu. Veja bem, em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram, e houve chuva copiosa, né? Ou houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha só, o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que as comportas do grande abismo, aliás, se romperam as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve chuva. Olha só, agora nós temos uma pista sobre o primeiro céu. Por quê? A Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram para chover, né? Eu pergunto, foi o paraíso de Deus que se abriu para chover? Foi as alturas? Foi o terceiro céu? Foi a casa do Pai que se abriu para chover? Logicamente que não foi, né? Não foi esse lugar que se abriu para chover. A chuva hoje que nós temos, ela vem da onde? Né? Quando começa a chover, é a casa de Deus que se abre e começa a chover? É o paraíso de Deus? É de lá que a chuva vem? Não é. Nós sabemos hoje, até por experiência a gente vê, a gente tem, a ciência comprova também, né? A ciência corrobora com as escrituras de onde vem a chuva está nas nuvens. É tanto que quem andou de avião sabe que quando o avião passa das nuvens, ele sai todo molhado. Logicamente as águas estão ali, não é? Então a chuva ela procede das nuvens, certo? Então
como as nuvens ela está num patamar mais baixo do que as alturas que nós acabamos de referir, o terceiro céu, logicamente que nós podemos tirar por conclusão que aí nessa esfera do espaço, né, nesse perímetro do espaço, aí é que é o primeiro céu, ok? Veja bem, mas em Deuteronômio 11, ok? Deuteronômio 11, deixa eu abrir aqui rapidamente, no 11 no versículo 11 e no versículo 17 também, veja bem, diz assim no versículo 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. As chuvas vêm de onde? Dos céus. Que céu? Né? Desse mesmo onde as comportas dos céus se abriram no dilúvio. As chuvas sempre procederam do mesmo lugar. Desde que Deus fez chover, sempre Deus determinou que as chuvas procediam do mesmo lugar, né? Então a Bíblia está dizendo aqui que na terra onde Deus enviaria o seu povo, o povo ia beber das chuvas dos céus. Muito bem, né? No versículo 17, ainda aqui, Deuteronômio, versículo capítulo 11, diz assim: que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe. Olha só, então Deus manda chuva, mas Deus também fecha, né? Deus também não manda quando Ele quer, certo? Então Deus está dizendo o quê? Que Deus mandava chuva e que o povo beberia da sua água. Mas aqui Deus também, que se Deus se irasse contra o povo, Deus fechava os céus e não chovia mais, né? Ele que faz isso, ok? Então, mas a chuva está no céu, ok? De qualquer forma, a chuva está no céu, não o terceiro céu, não o paraíso de Deus, não a casa de Deus, ok? Mas está no céu. E dali também, né, nesse céu, no primeiro céu, lá também, além da chuva, lá também tem neve. A neve também ela brota do primeiro céu. Os relâmpagos também eles brotam do primeiro céu. Os trovões eles também nascem no primeiro céu, ok? E o voo das aves também elas se dão no primeiro céu. O voo das aves, né? Lá em Gênesis, Deus disse que as aves voariam sobre os céus, né? Então, qual é o céu? As aves conseguem voar até na morada de Deus? Não vão, né? Elas não voam até lá, certo? Então, logicamente que se as aves voam nos céus, a Bíblia usa várias vezes essa expressão, as aves dos céus, né? Então, mas que céu? Logicamente que não é o céu a morada de Deus, primeiramente aqui o primeiro céu. As aves voam no espaço onde a gente consegue enxergar, né? Um espaço onde tem oxigênio, por exemplo, né? Então aí está a esfera do primeiro céu. Podemos até determinar assim que o primeiro céu é até onde tem oxigênio, até onde se pode viver, respirar, tá certo? Aí se encontra o lugar do primeiro céu. Muito bem. Agora, e quanto ao segundo céu? Mudando aqui a página. E quanto ao segundo céu? Onde está o segundo céu, né, gente? Se o primeiro é um lugar bem alto, que chama-se casa de Deus, paraíso de Deus, né? Alturas, a destra de Deus. E o primeiro, esse é o terceiro céu. O primeiro céu é o lugar onde brota a chuva, os trovões, os relâmpagos, onde as aves conseguem voar, né? E hoje também os nossos aviões conseguem voar, onde tem oxigênio. Então, e o segundo céu? Onde ele está? Logicamente, né, pensando de maneira lógica, então, o primeiro céu é até onde tem a esfera onde tem oxigênio. O terceiro céu é a morada de Deus lá em cima. Logicamente, o segundo céu está no meio, certo? Mas o que é o segundo céu?
Ok, vamos lá para nós entender essa parte sobre o céu. Veja bem, em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Os céus e a terra, né? A partir do versículo 14 de Gênesis capítulo 1 ele diz assim: disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus. Eu quero esclarecer alguma coisa aqui. No versículo 8, a Bíblia diz assim: e chamou Deus o firmamento céu. Então, o firmamento chamou Deus o firmamento de céus, né? Então, essa expressão firmamento está tratando dos céus. Pode ser o primeiro, o segundo, ou o terceiro, ou os três juntos. Muito bem, mas veja bem, Deus disse que haja luzeiro no firmamento dos céus, em um dos céus, né? Para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, né? Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Ok, então Deus criou os dois grandes luzeiros e pôs no firmamento, né? Da nossa visão aqui, o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite. Está falando da relação deles com o planeta Terra, né? Da visão da Terra. Então, não da visão geral do cosmos, mas da visão da Terra, o sol e a lua. O maior para governar o dia, o sol, e a lua, o menor para governar a noite. Muito bem, para aparecer durante a noite. Então, diz que colocou ele no firmamento, esses no firmamento do céu. E uma coisa, o sol e a lua, eles estão lá na destra da majestade nas alturas, no paraíso de Deus? Não estão, né? Porque se eles estivessem, nós não íamos conseguir ver. O sol e a lua e as estrelas, eles estão no céu onde chove, onde brotam os trovões? Eles estão logo aí, encostando nas nuvens? Também não, né? Também eles não estão aí nesse lugar. Entenderam aí? Já vão raciocinando direitinho. Ok, em Gênesis 15:5, Deus reforçando a sua promessa a Abraão, uma certa noite, Deus apareceu para Abraão, chamou ele para fora da sua tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, né? Olha só, olha para o céu e conta as estrelas. Aí Deus disse: se é que o podes. E Deus firmou a sua promessa: assim eu farei a sua descendência, né? Então, para que céu Deus disse para Abraão olhar? Foi para o céu o lugar da sua morada? Abraão conseguia ver a morada de Deus? Foi para o céu onde tinha as nuvens, onde as aves voavam, onde saíam os relâmpagos, onde saíam os trovões? Não, não foi. Ele disse: conta as estrelas, né? É no mesmo céu onde Deus colocou o que? Lá na criação, colocou o sol, a lua, e disse: fez também as estrelas. É nesse mesmo céu, certo? Então, nós podemos concluir que aí essa parte, né? Essa parte que a gente pode dizer assim, todo o universo criado, da partir de onde não tem mais oxigênio para frente, todo o universo criado é o segundo céu. Todas as estrelas, certo? Todo o firmamento criado, todos os planetas, todas as galáxias, tudo, né? Tudo que foi criado a partir daqui de onde não tem oxigênio para frente, isso aí tudo é o segundo céu. Então o segundo céu é bem extenso, bem grande, né? Lá há bastante coisas, ok?
Há mais objetos no segundo céu do que grãos de areia na praia dos mares aqui da nossa terra, entendeu? Então é isso aí. Só aqui uma explicação sobre o lugar, o céu, o melhor lugar, sobre a palavra céu que a Bíblia usa, né? Então, quando você lê a Bíblia agora, você achar a palavra céu ou a palavra céus, você será capaz de identificar qual céu de fato a Bíblia está falando. Se você não for capaz de identificar no texto, no versículo lido onde aparece a palavra, mas você dá uma olhada no contexto, uma lida no contexto com atenção, que você vai poder identificar qual é o céu. Se é o céu, morada de Deus, as alturas onde Cristo está, se é o céu onde está as nuvens, né? Ou se é o céu onde estão os astros de todos os planetas e todas as estrelas, entendeu? Então aí está mais um vídeo sobre dentro da nossa série sobre o céu, né? Céu, o melhor lugar. Até lá, curtam, compartilhem, deixe o seu like e propague aí a palavra de Deus. Até lá!